Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós teremos um vídeo num tema muito específico. Na verdade, será uma série de 3 vídeos, onde eu vou falar um pouquinho sobre as ações emergenciais para quem está separado dentro de casa. Algumas pessoas têm me cobrado, falam assim, Diego, a gente lida com o deserto, com a separação, mas muitos dos seus vídeos são para casais que já estão morando longe um do outro. E muitos me cobravam algumas dicas de como lidar para restaurar o casamento, uma vez que se separaram e ambos estão dentro de casa. Então você imagine a situação. Está insustentável, dormindo em quartos separados, ou talvez até dormem na mesma cama, mas não conversam, não têm intimidades, só tem briga, talvez tenha até a promessa de ir embora. E aí? Como é que se faz diante dessa situação? E existem 3 princípios que sempre que alguém me procura para fazer terapia ou aconselhamento matrimonial, inclusive se você desejar, o link está aqui na descrição, é o meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, dizer que você quer fazer um atendimento comigo e nós agendamos o horário. E sempre que alguém começa esse tratamento, esse processo para restaurar o casamento, eu sempre respeito 3 regras básicas, essenciais, quando estão separados dentro de casa. Então eu vou fazer nesse vídeo a explicação para você da primeira regra, no próximo vídeo a regra número 2 e no terceiro vídeo a regra número 3. Tá bom? Então eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, deixa o seu like. Se você puder ajudar o Manual do Casamento se tornando membro, vai ser muito bacana, eu vou ficar muito feliz e certamente você estará ajudando essa mensagem de restauração de vida chegar a mais famílias ao redor do mundo. Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Separados dentro de casa. Quando nós chegamos nesse cenário de estarmos separados dentro de casa, significa que já houve muitas mágoas, muitas brigas, muitas ofensas, o clima já está insustentável e agora você se despertou que você quer restaurar seu casamento, mas não sabe por onde começar. Eu vou abrir aqui o meu livrinho de dicas do casamento. Ele tem senha. E vamos falar um pouquinho sobre essas dicas. Bem, primeira coisa que você precisa para ter o seu casamento restaurado, para resolver a situação, uma vez que vocês estão separados dentro de casa, é o seguinte. Dica número 1. Se esforce para não piorar. Que dica é essa, Diego? Que coisa estranha é essa? Eu vou explicar. Agora que eu já peguei a dica, eu vou fechar meu caderno. E pronto. Essa dica é baseada no seguinte processo. Eu vou fazer a explicação para você de um modo geral. Trata-se de uma mentalização positiva da restauração do seu casamento. Como que se dá isso? A cada dia que passa, o seu casamento ele está programado para somente piorar a situação. Então, olha que ponto vocês chegaram. Antes vocês brigavam uma vez por semana, de repente 2 vezes por semana, de repente 5 vezes por semana, de repente todos os dias. De repente a intimidade sexual foi diminuindo, as ofensas foram aumentando, ao ponto que um não consegue olhar para a cara do outro. Qual que é a tendência disso? A tendência é chegar a um momento de esgotamento e um dos dois vai pegar suas coisas e vai embora de casa. Esse é o caminho natural do seu casamento. Certo? Então, qual é o nosso primeiro esforço? Fazer de tudo para que não piore. E como que nós fazemos isso? Primeira coisa é você mentalizar que você quer realmente restaurar o seu casamento. É entender que essa é a sua prioridade. A sua prioridade é ter seu marido, a sua esposa feliz dentro de casa.
é fazer com que vocês envelheçam juntos e cumpram o voto que vocês fizeram de ficarem juntos até a morte. É ter a sua família unida. Essas são as suas prioridades. A sua prioridade não é ganhar uma discussão. A sua prioridade não é a definição de questões financeiras para os próximos dias dentro da sua casa. A sua prioridade não é mostrar que você está certo ou que você estava certa sobre algum determinado assunto. Não é essa a sua prioridade. A sua prioridade é restabelecer um bem-estar dentro da sua casa, garantindo que o seu marido, que a sua esposa estejam felizes e confortáveis quando estiverem dentro de casa. Então a primeira regra é: faça de tudo para não piorar. Pare de discutir, pare de ofender, pare de brigar, pare. É a primeira coisa. Quando você começa a enxergar que existe a possibilidade de ser construído um casamento melhor, parta desse princípio: não vou fazer nada para piorar o meu casamento. Nada. Então, a partir desse momento, você vai parar de brigar, de discutir, de ofender, de querer resolver as coisas na hora. Aí você me pergunta assim: Diego, mas eu tenho mágoas, eu tenho problemas para resolver. Como é que eu faço isso, Diego? Calma, que nós temos outras dicas a seguir, a dica 2 e dica 3, e nós vamos lidar com isso. A primeira coisa que você precisa, uma regra simples, é entender que você tem uma missão. A cada dia que passar, se esforce para não piorar. Chegue no final do dia com essa conclusão: poxa, hoje eu não piorei o meu casamento. Essa é sua meta inicial. Não piore as coisas. Não brigue, não discuta, não teime, não ofenda, nada. Não faça nada disso. Sabe, na guerra, quando um país ergue a bandeira de trégua, de paz, faça isso no seu casamento. A primeira regra é: para acabar a guerra, faça um tratado de paz. Então, pare. Não se esforce para piorar. Pelo contrário, se esforce para não piorar o seu casamento. Então, a primeira dica que eu quero dar para você que quer restaurar o seu casamento com o seu marido, com a sua esposa dentro de casa, mesmo você já estando separado, terrível a situação, é: não piore a situação. Eu fui bem enfático e bem objetivo nisso. Por quê? Lidando com casais já há pelo menos 10 anos, eu vejo que, por mais que talvez você esteja aí separado, pensava assim: nossa, mas eu esperava uma dica mirabolante, uma dica extremamente nova. Sim, mas observe como a cada dia o seu casamento piora. Observe como a cada dia ele tem piorado. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é conter essas pioras. É parar com isso. Parece algo muito simples, mas os resultados que eu tenho colhido ao longo da vida aplicando essa primeira regra, essa primeira dica, é fenomenal. Se você conseguir, por uma semana, não piorar a sua relação com o seu marido, com a sua esposa, você já vai perceber na segunda semana que o seu casamento já vai estar diferente. Eu estou falando de resultados imediatos. A segunda dica que eu tenho para você, e você vai poder assisti-la amanhã, você vai ver que dá para colher resultados em menos de uma semana. Dá para você ver o seu casamento saindo de onde ele está agora e indo para um cenário diferente. Quer uma dica? Tire uma fotografia do seu casamento hoje. Pega um papel, anote. Quem é seu esposo, quem é sua esposa, o que vocês estão vivendo, como é que está o coração, as mágoas. Anote. E eu te garanto, são 3 dicas. Em uma semana, o seu casamento vai estar com outra fotografia sobre uma outra realidade. Uma semana apenas. São 3 dicas, 3 regras que vai mudar o seu casamento. Bem, eu sei que você está ansioso pela segunda dica, né?
calma, antes de chegarmos na segunda dica, você vai ter um dia inteiro para não piorar o seu casamento, para trabalhar suas dificuldades. Quando eu falei no início do vídeo de fazer atendimento diretamente comigo por videochamada, eu sei que são 3 regras que funcionam em 100% dos casamentos. É incontestável a eficácia dessas 3 dicas que eu vou passar para você. Mas a aplicação delas tem as suas particularidades. Algumas pessoas podem ter mais dificuldade do que outras. Por exemplo, eu falo para você não piorar a situação. Dependendo do seu temperamento, dependendo do temperamento do seu marido, da sua esposa, dependendo do conflito que é eminente e constante, você vai precisar de algumas instruções a mais para conseguir controlar suas emoções, para controlar sua ansiedade, para contornar uma situação agressiva. E aí, obviamente, você precisa de ajuda. Se você tiver um terapeuta, um psicólogo que você já acompanha, apresente isso para ele. Certamente você vai receber instruções. Se você quiser a minha ajuda, vá na descrição aqui desse vídeo, tem ali o link que vai direto para o meu WhatsApp e ali você pode solicitar então um agendamento. A gente marca um horário e a gente lida dessas particularidades do seu casamento. O meu intuito é, com esses 3 vídeos, eu ser o mais abrangente possível, para que você não precise sequer agendar nada comigo. Mas talvez eu não consiga abordar aqui no vídeo questões específicas do seu casamento, tá bom? Dica número 1. Se esforce para não piorar o seu casamento. Amanhã eu encontro você para a dica número 2 e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar demais. E ó, meu compromisso com você, em uma semana você vai ver diferença no seu casamento, tá bom? Fiquem todos com Deus, nos encontramos no próximo vídeo.